Talvez vocês nunca tenham parado para pensar que as fronteiras que nós acreditamos que existam e que são bem firmes e definidas entre os vírus, as bactérias, os seres humanos, os animais, o próprio planeta, de fato, eles não existem. E além dessas fronteiras que nós acreditávamos ser firmes e definidas, nós temos agora um problema adicional, a crise climática. A crise climática, ela tem muitas facetas. Toda vez que nós precisamos, nós temos altas temperaturas, que nós temos eventos extremos, a própria alteração da natureza faz com que esses vírus e as doenças se propaguem por lugares que a gente nem pensava. Um exemplo, a dengue, aqui no nosso país, no ano passado, onde nós tivemos a maior epidemia de todos os tempos. E em lugares onde nem existia dengue no ano passado, como, por exemplo, o Uruguai, a própria Europa. Vocês sabiam disso? A crise climática, ela é um alerta para nós. É um alerta para dizer que tudo aquilo que a gente acredita, que a gente pensava que cuidar só da nossa saúde era suficiente, nós estamos começando a entender que nós estamos interconectados, interligados. Nós temos, toda vez que a gente polui as águas, que nós devastamos as florestas, que nós intervimos na natureza, isso, de alguma forma, modifica essas fronteiras, a forma como esses vírus, bactérias, eles podem causar doenças em nós. Em algum momento, nós acreditávamos que o ser humano estava no centro de tudo, que cuidar da nossa saúde era suficiente. Se eu fizesse tudo direitinho, se eu me alimentasse bem, fizesse exercício, se eu cuidasse da minha saúde, estava tudo muito bem. Mas eu quero convidar vocês para uma jornada junto comigo para entender como essas fronteiras são fluidas, inexistentes. Talvez vocês, até 2019, final de 2019 e 2020, vocês nunca tenham ouvido falar numa cidade chamada Wuhan, tão longe, lá na China. Mas esse mercado de animais mudou a nossa vida, mudou a existência desse planeta. Um vírus que estava bem adaptado em morcegos se espalhou pelo mundo, causando o que nós vimos no Brasil, no mundo inteiro, muita doença, muita morte, muita dor, mudou as nossas vidas. Eu gosto dessa imagem porque ela mostra um lugar que está permanentemente lotado, com milhares de pessoas. E nós vimos essa imagem durante a pandemia da Covid-19, que foi bastante impactante. Esse vírus mudou a nossa forma de nos relacionar, mudou a economia de vários países, fez com que nós repensássemos o que nós estávamos fazendo com o nosso próprio planeta. Tudo o que aconteceu, e essa falta de entendimento dessa conexão entre nós, entre seres humanos, animais, e a própria saúde ambiental, o próprio planeta, nos custou muito caro, nos custou muitas vidas. Foi um divisor para que a gente pudesse entender que não é possível mais que nós pensemos no ser humano de forma isolada, na saúde humana de forma isolada. E a gente precisa, então, ampliar esse conceito que ganha um nome aqui no Brasil chamado de uma só saúde. A saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, a saúde do planeta, estão interconectadas em vários aspectos. Eu estou falando aqui das doenças infecciosas, mas em vários aspectos. E é importante a gente entender essa interconexão. Ao mesmo tempo que, na minha visão, nós perdemos esse entendimento,
nós temos esperanças. Nós temos várias comunidades tradicionais, várias populações que guardam essa memória de conexão e de interconexão entre nós. E eu quero falar para vocês de uma história que eu vivi pessoalmente. Durante a pandemia da Covid-19, eu fui convidada pelos caciques. Eu sou do Espírito Santo, e as aldeias indígenas do Espírito Santo são indígenas aldeados, são 13 aldeias das etnias tupiniquins e guaranis que residem nessa cidade, Aracruz, em torno de 4.500 indígenas, que me chamaram logo no início de 2020 para poder ajudá-los a proteger aquela população, já que naquele momento, como vocês se lembram, nós tínhamos muitas informações equivocadas, informações erradas, e os caciques me chamaram para essa reunião, para que eu pudesse auxiliá-los, ensiná-los como cientista, epidemiologista de doenças infecciosas, como eles poderiam proteger a população. Eles não tinham, naquele momento, abril de 2020, a gente ainda tinha poucos testes disponíveis, a gente não tinha muita orientação, ainda não tínhamos medicamento, ainda não tínhamos vacinas, a ciência ainda estava buscando tudo isso, e o que nós tínhamos era orientação de protocolos, de como a gente poderia entender pessoas que estavam com alguns sintomas. Então, eu fui para a aldeia para poder ensinar o que eu sabia, né, da ciência, compartilhar. E qual não foi minha surpresa que os caciques conseguiram fazer o que nós, população não indígena, não conseguimos. No entendimento da ciência, da nossa ciência não indígena, e do conhecimento tradicional que eles tinham, eles conseguiram construir protocolos de não misturar as aldeias, mudar a forma das reuniões. Aquelas pessoas que trabalhavam fora da aldeia, que vinham para a aldeia, ficavam em um local separado, eles adaptaram a ciência, a cultura deles, ao conhecimento tradicional, e com isso eles conseguiram salvar a vida de várias dos indígenas que estavam ali. Durante a pandemia, antes da vacina, em 4.500 pessoas, eles só tiveram 2 óbitos de pessoas que ainda não estavam vacinadas. Depois da vacinação, eles não tiveram óbitos. Então, isso mostra para nós que, entendendo essa conexão, entendendo que como nós estamos, a nossa relação com o planeta, com as outras pessoas que estão entre nós, como é importante para que a gente possa melhorar aquilo que nós estamos fazendo nas nossas vidas e nos proteger mais. Esse é um exemplo que me marcou muito durante a pandemia. E eu também quero dizer que, durante a pandemia, nós tivemos algum entendimento de que algumas populações podiam ser deixadas para trás. E aqui eu quero contar uma outra experiência que eu vivi durante a pandemia, de estudar todo o sistema prisional do Espírito Santo. Nós fomos em todos os presídios, fizemos os testes aí já disponíveis, isso junho, julho de 2020, quando nós pudemos entender que nós estamos definitivamente conectados num mundo que nós não enxergamos vírus e bactérias aqui entre nós, mas há uma conexão profunda. As pessoas que entram no sistema prisional para trabalhar levavam vírus. As pessoas que saíam para visitar as pessoas que estavam no sistema prisional e voltavam para a comunidade levavam o vírus. Há um intenso movimento desses agentes infecciosos entre nós, mostrando que é muito importante que nós possamos entender que nenhuma população pode ser deixada para trás. Porque se nesse local nós tivermos uma mutação, isso pode mudar a nossa vida para sempre. Então, é importante que a gente compreenda essa profunda conexão entre nós. E dizer também, né, em todos esses eventos, que eu sou uma cientista, trabalho há 30 anos nessa área, produzindo conhecimento e informação, e é muito importante que a gente compreenda que, no momento, principalmente, que estamos numa sociedade polarizada, onde a informação da saúde passou a ser tema de disputa,
é importante nós compreendermos que as evidências científicas precisam ficar de fora dessa disputa e o entendimento de que conhecimento científico produzido, que pode salvar vidas, é fundamental para a gente poder entender as nossas conexões, que uma doença que me acomete, infecciosa, pode te acometer, independente do que acreditarmos. Os vírus e bactérias não têm preconceito e não têm ideologia. Então, é importante compreendermos que a ciência é aquilo que nos une e que pode transformar medo em prevenção, medo em ação. E eu queria dizer que não precisa, nós não precisamos, vocês não precisam ser cientistas para poder usar o conhecimento científico, usar as evidências científicas. Basta que vocês não compartilhem informação onde vocês não saibam a fonte, que vocês não compartilhem informações que são mentirosas, que não são baseadas em ciência. E entender que a ciência serve para proteger as nossas vidas e para que nós possamos compreender que a conexão entre nós é profunda, que quando nós fazemos todas as nossas ações para a proteção da saúde animal, da saúde do ambiente, nós estamos, de fato, protegendo a nossa saúde. Muito obrigada.